Fala pessoal! Muito bem, estamos afunilando no estudo da botânica. Hoje a gente chega no grupo das plantas que produzem sementes. Os dois grupos de plantas que a gente vai ver hoje, Gimnospermas e na próxima semana Angiospermas, juntos compõem um grupo que a gente localizaria em um cladograma botânico com o nome de espermatófitas, plantas que produzem semente. Aí a gente pega esse grupo de plantas que produzem semente e divide em dois. Na semana que vem, a gente vai estudar as plantas que produzem, além de semente, flores e frutos, as angiospermas. Esqueçam elas por enquanto. E aí a gente pega as gimnospermas, o grupo de plantas que produz semente, mas não produz fruto e não produz flor. Nesse grupo, que tem cerca de 1000 espécies espalhadas pelo mundo, eu vou encontrar representantes que vão ser dotados de raiz, de folha, de caule, inclusive formando plantas enormes. As maiores plantas que existem estão aqui dentro do grupo das gimnospermas. E elas vão habitar normalmente em ambientes frios, apesar de eu ter espécies de gimnospermas que tranquilamente vão habitar o deserto, por exemplo. Alguns comparariam as briófitas, os musgos, o primeiro grupo que a gente viu, com os anfíbios, porque os dois grupos, em animais vertebrados e em plantas, foram os grupos que começaram a conquista do ambiente terrestre, mas ainda se mantinham dependentes da água. Apesar de já viverem em terra, eles precisavam viver perto da água, na presença da água. Por outro lado, é possível comparar as gimnospermas com répteis, porque os répteis foram os animais vertebrados que de fato conquistaram o ambiente terrestre, que de fato conseguiram viver longe da água, por uma série de fatores. É o mesmo caso das gimnospermas. As gimnospermas vão ter uma série de características que vão permitir com que elas vivam longe da água e não dependam na reprodução da presença de água. É claro que a principal novidade evolutiva das gimnospermas é a presença de semente, que vai conferir uma proteção muito bem-vinda ao embrião, que lá vai estar dormente. Isso não para por aí. Outra característica que a gente vai destrinchar quando a gente for entender o ciclo de vida das gimnospermas é a questão da independência da água em relação à fecundação. Enquanto lá em briófitas e pteridófitas eu tinha gametas flagelados, que precisavam nadar para encontrar o gameta feminino, em gimnospermas, assim como a gente vai ver nas angiospermas no futuro, eu não tenho mais isso. Então, a partir de gimnospermas, eu tenho independência da água. Eu já não preciso dela para os gametas se encontrarem. Eu quero rever com mais atenção esses e outros detalhes em uma outra aula de reprodução de gimnospermas. Eu decidi dividir esse assunto em dois para nenhuma das duas aulas ficarem cansativas. Então, a gente vai ter hoje uma aula bem curtinha, bem tranquila, pincelando todas as características relevantes de gimnospermas, e a próxima aula é especificamente sobre o ciclo reprodutivo e a reprodução de gimnospermas. Recomendo que vocês vejam o próximo vídeo, porque lá a gente vai descobrir o que é isso. O que é uma pinha? O que é um cone? Para que isso serve? Com certeza, isso é a característica mais famosa das gimnospermas, mais especificamente dos pinheiros. Por normalmente viverem em zonas frias, uma característica bem peculiar das gimnospermas vai ser as folhas em forma de agulha, que a gente chama de folhas aciculares. Essa característica é muito interessante em ambientes frios, porque além de evitar a perda de mais calor, o que congelaria as folhas da planta, ela também evita que a neve se acumule em cima das folhas, o que também, inevitavelmente, causaria a morte da planta, porque as folhas congelariam. Congelariam e tampariam a luz para uma possível fotossíntese, inclusive. Sobre a importância das gimnospermas, eu gostaria de abrir comentando que elas são fundamentais nos ecossistemas frios. Porque nos ecossistemas frios, eu não tenho tanta presença, eu não tenho a dominância das plantas com flores, coisa que vai acontecer em todos os outros ambientes terrestres. Entre as razões para isso acontecer, a gente poderia pensar que as angiospermas, a gente vai ver por quê nas próximas semanas, elas dependem da presença de animais por inúmeros fatores. E nos polos, nas regiões frias, eu tenho menor presença de animais, então talvez esse seja um dos fatores também que
evitam a presença de angiospermas nas zonas frias. Porque tirando essas zonas frias, angiospermas, plantas com flores, né, elas dominam todo o planeta sem dúvida nenhuma. Como as gimnospermas dominam em ambientes frios, elas são produtores fundamentais, elas são a base das cadeias alimentares nos mais diversos locais, desde que sejam frios, em geral pelo menos. Lembrando que eu não vou ter só gimnosperma nos Estados Unidos ou muito perto dos polos. Eu tenho aqui no Brasil também algumas espécies bem interessantes, como por exemplo a araucária, que de fato vive em regiões mais frias do Brasil, lá no sul, né? Também conhecida como pinheiro do Paraná, araucária, não à toa. Então, além da questão ecológica, as gimnospermas também vão ser muito relevantes para o ser humano na questão medicinal, na fabricação de chás, de remédios em geral, na fabricação de móveis, na fabricação de papel, na ornamentação. Por exemplo, a gente tem uma espécie, né, um grupo de... Na verdade, são duas espécies de gimnosperma, que são as cicas. As cicas, elas são conhecidas como plantas de condomínio de rico, porque a gente sempre vai encontrar. Inclusive, eu aposto que muitos de vocês já viram uma cica, mesmo não sabendo o nome dela. Curiosamente, a gente também tem importância alimentícia. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente come, principalmente na época de festa junina, o pinhão. Muitos acham que o pinhão é o fruto do pinheiro do Paraná, é o fruto da araucária. Mas não, o pinhão é a semente. Porque eu não tenho produção de frutos nessas plantas. Então a gente come a semente dessas plantas, principalmente na festa junina, né? Outra questão muito interessante em relação às gimnospermas é na paleontologia. Se vocês já assistiram Jurassic Park, com certeza vocês viram o âmbar. O âmbar, ele é uma resina produzida por algumas plantas, gimnospermas, que escorre e, em contato com o ar mais frio, ele solidifica. Se eu tenho um inseto pousando nessa resina, ou qualquer outro animal, eu vou ter essa resina solidificando e envolvendo e preservando esse animal. Então a gente tem muitos insetos de milhões e milhões de anos atrás perfeitamente preservados dentro do âmbar. Inclusive, há pouco tempo atrás, a gente teve uma notícia que ficou bem famosa, né? Um achado paleontológico que ficou bem famoso, que foi o encontro do crânio de um animal muito interessante, meio ave, meio dinossauro, né? Como a gente conversou em sala de aula, as aves são dinossauros, mas enfim, uma ave muito ancestral. Olha que coisa maravilhosa, que coisa muito interessante. E claro que eu poderia lembrar um monte de coisa a mais. Por exemplo, as gimnospermas no nosso imaginário popular, no Natal, o cipreste, que é um tipo de gimnosperma que supostamente foi utilizado na construção da arca, né? Da arca do dilúvio de Noé, enfim. Então a gente tem as gimnospermas na cultura popular, digamos assim, bem frequentemente, por mais que a gente não perceba muitas vezes. Para fechar essa aula, vamos da mesma maneira utilizar aquela tabelinha nossa que já está ficando famosa. Enquanto em briófitas e pteridófitas eu tenho representantes normalmente só em ambientes úmidos e sombreados, agora as gimnospermas conquistaram de fato o ambiente terrestre. Então eu posso encontrar elas no mundo todo, ainda que atualmente, pela competição com as plantas com flores, eu encontre elas normalmente em ambientes frios. A presença de vasos é uma característica que surgiu lá em pteridófitas e que eu ainda tenho aqui. Agora as plantas têm um porte muito maior, então as maiores plantas do mundo vão ser gimnospermas. A gente pode dizer que o porte das gimnospermas é grande. Como já dito, as gimnospermas conquistam a independência da água na reprodução. Elas não têm mais gametas flagelados que precisam nadar. Mas elas têm sementes, principal novidade evolutiva do grupo. Ainda que até agora a gente não tenha visto flores nem frutos, coisa que a gente só vai ver nas angiospermas na próxima semana. Belezinha, minha gente? Pois é, o tempo voou e já estamos chegando nas plantas com flores, o grupo sem dúvida mais importante em botânica. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não percam a aula de reprodução de gimnospermas, que é a próxima, e logo depois a gente dá início ao estudo das angiospermas. Até lá!